Vamos lá, começando. A gente se encontra no Daf Kaf Alef Amud Bet, aqui na 8ª linha, nos 2 pontinhos, no começo da linha, na verdade. Makom shenagu levarech, a Mishnah falou para a gente que a brachá da Megillah depende do minhag makom, depende do minhag do lugar. Lugares que fazem brachá fazem, lugares que costumam não fazer, não fazem. Amar Abaye, fala Abaye, isso que foi dito na Mishnah, que a brachá depende do minhag, lo shanu, ela, shana da linguagem de Mishnah, certo? A gente não estudou na Mishnah, lo shanu, ela leacharea, aval lefanea, mitzvah levarech. Fala, Abaye, tudo que depende do costume do lugar é com relação à brachá feita depois da leitura da Megillah. Mas as brachot de antes, que a gente vai ver em breve, as brachot de antes sempre tem que fazer brachá. Tem uma mitzvah especial de fazer uma brachá antes do cumprimento da mitzvah. Damar Rav Yehuda Amar Shmuel, assim falou Rav Yehuda em nome de Shmuel, kol ha-mitzvot kulam, mevarech alehem, over le'asiyatan. Todas as mitzvot da Torá, e de Rabanan também, a gente tem que fazer uma brachá, over le'asiyatan. O que é over le'asiyatan? É logo antes de cumprir. Logo antes de cumprir uma mitzvah, tem que fazer uma brachá. Então, isso que depende do minhag, depende do costume do lugar, é com relação à brachá de depois. Mas com relação à brachá de antes, com certeza se faz brachá. Mai mashma dai over lishna de akdumeyu. Abai explicou que essa frase, over le'asiyatan, nessa expressão, significa antes da brachá. Pergunta a Gemara, de onde ele sabe que a linguagem over le'asiyatan é lishna de akdumeyu, é uma linguagem que vem falar antes da brachá. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Nachman, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, fala Rav Nachman bar Yitzhak, Amar Krat, está escrito no Pasuk, Vayara, como está escrito no Pasuk, vamos ver aqui, um minutinho. Vayara tzachimaat derech hakikar vayavor et akushi. Está escrito em Sefer Shmuel Bet, quando vieram avisar David Amelech, se não me engano, sobre Avshalom, talvez. Está escrito que Ahimaat, ele passou o Cush. Alguém tinha vindo dar a notícia para David Amelech e veio outra pessoa chamada Ahimaat e passou ele, quer dizer, correu na frente dele. Então, a gente vê que Vayavor significa passar na frente. Então, também, over le'asiyatan antes da mitzvah. Abai ele tem outro pasuk, de onde ele vê essa linguagem, Veu avar lifneihem. Aqui a gente vê que lavor é lifneihem, é antes. Vei vai ter uma meacha, ou podemos aprender isso de outro pasuk, vai avor malkam lifneihem ve Hashem berosham. Aqui também a gente vê que vai avor significa antes, significa na frente. Então, quando Shmuel falou kol mitzvot kulam mevarech alehem over le'asiyatan, ele quis dizer que todas as mitzvot você tem que fazer uma brachá antes. Então, assim também com relação a Megillah, você faz brachá antes. O que depende do costume é sobre a brachá de depois. Agora, quais são as brachot? Pergunta a Gemara. Lefanei amai mevarech. O que se faz? Que brachot se faz antes da Megillah? Rav Sheshet mikatrazia. Ikra lekamei de Ravashi. Ubarich mem nun het. Certo? Rav Sheshet, desse lugar chamado Katrazia, certa vez ele estava em Purim, na frente de Ravashi, ele fez 3 brachot. Mem nun het rashei tevot de Mikra Megillah, certo? A primeira brachá que se faz para Megillah, al Mikra Megillah. Nun é Alanissim, igual tem em Hanukkah, tem em Purim. E het é Sheheyanu. 3 brachot. Essas são as 3 brachot que se faz antes da leitura da Megillah. Leacharei amai mevarech, qual a brachá de depois da Megillah, que essa realmente tem lugares que costumam sim, tem lugares que costumam não. Então a Gemara traz a brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, harav et riveinu, ve'adan et dineinu, ve'anokem et nigmateinu, ve'anifra lanu mitzareinu, ve'besholem gimul lechol oivei nafsheinu, Baruch atah Hashem, anifra leIsrael mikol tzareihem. Certo? Essa é a brachá que se faz depois da leitura da Megillah. Rava, ele discorda do fim da brachá. O fim da brachá é chamado de Hatimah, é a assinatura. Aqui a gente falou que o fim da brachá é anifra leIsrael mikol tzareihem. Rava amar a ela Moshiach, que no fim da brachá tem que falar a ela Moshiach, e não anifra leIsrael mikol tzareihem. Certo? Tem que mostrar que é a Kadosh Baruch Hu que salva o povo. Colocar o nome de Hashem. Amar Rav Papa, fala Rav Papa, ilkach nimrinu letravaio. Fala Rav Papa, olha, já que a gente tem 2 opções aqui, 2 opiniões, vamos colocar os 2. Por isso, o fim da brachá é Baruch atah Hashem, anifra leIsrael mikol tzareihem, que ela Moshiach. A gente coloca aqui as duas hatimot, os 2 finais na brachá e coloca os 2 juntos. Os 2 falam da mesma coisa, certo? Eles falam do mesmo assunto, da salvação de Akadosh Baruch Hu. Então a gente pode usar as 2 linguagens para o fim.
Fala mais um pedacinho da Mishnah. Bashini v'chamishi b'shabbat b'mincha korim shlosha. Segunda, quinta e Shabbat à tarde se leem 3 pessoas. Ane shlosha keneged mi. Por que justamente 3? Esses 3 em alusão ao quê? Amaravasei keneged Torah, Nevim e Ktuvim. Como os 3 livros do Tanakh. Torah, Nevim e Ktuvim. Certo? O Tanakh é Rashi Tevot, Tav é Torah, Nun é Nevim e o Rav, Sofit, é de Ktuvim. Rav Amar keneged Kohanim, Levim e Israelim. Também são 3, Am Israel dividido em 3 tipos de pessoas. Kohanim, Levim e Israelim. Por isso se lê 3 pessoas. Ela detani Ravsimi en pochatim miyud psukim bebeit hakneset vaidaber olem minyan ane asara keneged mi. Pergunta agora o seguinte, olha, se você está me falando que tem um motivo de por que 3 pessoas, não é que escolheram o número 3, tem algum motivo especial. Então, o que Rav Simi falou, que não pode se ler menos que 10 psukim, certo? Quando tem leitura da Torá, tem que ler no mínimo 10 psukim. E quando aparece, vai daber Hashem el Moshe lemor, que a priori não está escrito nada nesse pasuk, é só, e disse Hashem para Moshe, conta como um pasuk. Olem minaminyan, ele conta nos 10. Por que justamente 10 psukim? Se tem sentido nas 3 pessoas que sobem, por que se lê justamente 10? Amar Rabbi Shimon ben Levi keneged asara batrilanim shebebeit hakneset. Rabbi Shimon ben Levi fala que o motivo é porque tinha um costume de se deixar sempre 10 pessoas no Beit HaKnesset, que eles estão lá para completar minyan, para rezar, para estudar. Keneged dessas 10 pessoas, se leem 10 psukim. Rav Yosef Amar keneged aseret dibrot shenemru leMoshe miSinai. Rav Yosef fala, não, isso que a gente escolheu 10 psukim é keneged aseret dibrot, que Bnei Israel ouviram no Ar Sinai. Por isso escolheram justamente 10 psukim. A gente vai pular o parênteses aqui, porque ele tem a ver com uma outra sugiá. Esse mesmo assunto que a gente está estudando aqui aparece em outro lugar. Mas ele não combina com o nosso assunto nesse caso. Rabbi Yochanan keneged asara ma'amarot shebem nivra olam. Rabbi Yochanan fala, quando Kadosh Baruch Hu criou o mundo, ele disse Vayomer 10 vezes. Vayomer aí disse Hashem, ele criou o mundo com 10 falas. Então, em alusão a isso, a gente lê pelo menos 10 psukim. Ainin, o que são os 10 ma'amarot, as 10 falas que Hashem criou o mundo? Vayomer, explica como é que a palavra Vayomer de Bereshit aparece 10 vezes a palavra Vayomer na Parashá de Bereshit. E no começo da Torá, em Bereshit, Bara Elokim et Hashemayim v'et haaretz, aparece 10 vezes a palavra Vayomer. Então Hashem falou 10 ditos e com isso ele criou o mundo. Pergunta a Gemara, Aneitei Shavu, só tem 9. Se você pegar o Chumash, for contar quantas vezes está escrito Vayomer, só tem 9, não tem 10. Responde a Gemara, Bereshit nami ma'amaru. A palavra Bereshit, Bereshit bara Elokim, também é um dito por si só. É o primeiro dito, digamos assim. A primeira coisa que a Kadosh Baruch Hu falou foi justamente o Bereshit. Dechtiv, como aparece no Pasuk, Bedaber, Bedvar Hashem, Shamayim Naasu, Veruach Piv, Kol Tzevaam. O Shamayim e Kol Tzevaam, os céus e todas as estrelas e os astros, eles foram criados Bidvar Hashem, com a palavra de Hashem. E onde a gente encontra na Torá que foi criado o céu? Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Então a gente aqui, Tashamayim foi criado com a palavra de Hashem. Onde está a palavra de Hashem no Pasuk? Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz? Na palavra Bereshit. Amarava. Agora, a gente tem 10 psukim para 3 pessoas. Então se divide. A gente vai mais para frente que tem que ler pelo menos 3 psukim para cada um, certo? Não pode ler menos que 3 psukim. Então a gente tem 3 psukim para 10 pessoas. Teria que ler pelo menos 3, 3 e 4. Ou 3, 4, 3, ou 4, 3, 3, certo? Não é jogo de futebol, não estamos falando do time, estamos falando quantos psukim vão ler para cada pessoa. Então, falará o seguinte, Rishon shekara dalet meshubach. Se o primeiro leu 4 e os outros leram 3, é ótimo, muito bom. Sheni shekara dalet meshubach. Se o primeiro lê 3, o segundo 4 e o último 3, também está ótimo. Shlishi shekara dalet meshubach. Se deixarem para o último ler 4 psukim, também está ótimo. A verdade é que há muitas parashot que a gente lê, tem mais que 10 psukim, certo? Tem 15, 20, então pode ser que leem 7, 8 para cada um. Não tem problema. O mínimo é 10. E quando se faz o mínimo, não faz diferença quem leu 4, os 3 são bons. De onde a gente vê que não tem alguém que é mais importante que o outro entre esses 3. Fala Rava, próprio Rava, ele traz fontes da Mishnah que a gente encontra, que às vezes o do meio, o primeiro é o melhor, às vezes o do meio é o melhor e às vezes o último. Rishon shekara dalet meshubach,
De onde a gente vê que se o primeiro leu 4, que é Meshubach, que tá bom, detnan, está escrito na Mishnah o seguinte, Beshalosh kupot shel shalosh seim shebaem tormim et alishka. Quando as pessoas traziam uma chatzita shekel para o Beit HaMikdash, eles colocavam uma chatzita shekel perto de Purim, eles colocavam as moedinhas em caixas, e tinham lá 3 caixas. Nessas caixas cabiam 3 seim, é um valor, é um volume, e de lá pegavam o dinheiro para fazer os korbanot do tzibur. היה כתוב עליהם א', ב', ג'. E estava escrito nessas 3 cupot, Aleph, Bet, Gimel. Então, eles colocavam em ordem, eles iam enchendo cada uma delas. Leidá examem nitrema rishon, lekriv imeina rishon, shemitzvah barishon. Por quê? Porque tinha Aleph, Bet, Gimel. Qual a diferença? São 3 cupot de tzedakah, 3 cupot do Beit HaMikdash, que vai tudo para o mesmo lugar. Qual a diferença? Porque uma tem Aleph, Bet, uma tem Bet e uma tem Gimel, para saber qual ficou cheia primeiro. Quem foram os primeiros a darem trumá? Então, pegavam o dinheiro dos primeiros para darem trumá, para fazer disso daqui korbanot. Para Shemitzvah Barishon, que aqui a gente vê uma mitzvah especial de colocar o primeiro lugar da melhor forma possível. Então, com relação ao Sukim da Torá, também, se o primeiro leu 4, o primeiro leu mais que o resto, é muito bom. Porém, Emtzai Shekara Arba, Meshubach, se o do meio leu 4, também é Meshubach. Detanya, El Mul Penei Menorá Yairu, assim no passo com relação à menorá, que todas as velas elas são voltadas para uma vela, Melamed, isso vai ensinar que o quê? Shemetzader peem klapei ner ma'aravi, vener ma'aravi klapei shchina, ve'amarabe yochanan mikan sheemtzai meshubach. Como funcionava, como era a menorá? A menorá ela tinha 7 braços, e o braço do meio, ele ficava um pouquinho para o leste, certo? A menorá ela ficava na direção norte e sul, e o braço do meio ficava um pouquinho mais para o leste. Então, os 3 braços que estavam de cada um dos lados, as velas não eram acendidas no meio do braço, colocavam elas voltadas para o do meio. Sim? Colocavam elas voltadas para o do meio, e o do meio estava mais próximo da Shekhinah, que estava para o Ma'arav, estava para o leste. Daqui a gente vê que o do meio ele tem algo especial, porque o braço do meio da menorá era o mais elevado entre eles. Então a gente vê que o do meio também é bom. Então se o do meio leu 4 psukim, é ótimo. E se o último leu 4, também é meshubach. Porque tem uma regra geral que diz que com relação a coisas de Kedushá, a gente sempre sobe. Então se leu 3, 3 e 4, também tem aqui um bom sentido, também é meshubach. Rav Papa ikla lebei knishta de Avi Guvar. Certa vez, Rav Papa estava no Beit HaKnesset de alguém chamado Avi Guvar. Vekarar Rishon Arba, o primeiro leu 4, os outros 3. Veshav Rav Papa, e Rav Papa falou, kol hakavod, leu muito bem, certo? Então a gente vê aqui que Lemaaseh, também, se o primeiro leu 4, está ótimo. En pochatim me'em ve'im mosifim, não se lê mais do que 3, certo? Não pode ler mais do que 3. Em Rosh Chodesh, em Chol HaMoed, que se lê 4, também não pode mais que 4. Tá, na fala Braita é o seguinte, Apoteach mevarech leafanea, ve'achotem mevarech leacharea. O primeiro a subir faz a brachá de antes da Kriyat Torah, e o último a subir faz a brachá de depois. Os do meio não fazem brachot. E o primeiro também, ele só faz a brachá do começo e não faz a brachá do fim. Porém, hoje a gente costuma diferente. Então, a própria Gemara já explica, Ve'idna, e hoje em dia, de kulhu mevarche lefaneo leacharea, hainu tama, hoje que cada um e um que sobe, ele faz brachá antes e depois, esse é o motivo de Takino Rabanan, Zerá, Mishuma Nichnasim e Mishuma Yotzim. O motivo que decretaram que cada um e um tem que fazer brachá é por causa das pessoas que entram e saem. Se o primeiro fizer brachá no começo e não fizer no fim, e alguém sair no meio da Kriyat Torah, ele vai pensar, olha, não se faz brachá depois, porque ele não vai ouvir a do fim. E se alguém chegar no meio de Kriyat Torah e ver que ninguém fez brachá, só o último fez uma brachá depois, ele vai falar, olha, não se faz brachá antes. Então, para não causar essa confusão, decretaram que cada um e um faz brachá antes e depois da leitura. Assim, não importa quando você chegou, você vai ver as pessoas fazendo brachá antes e depois. Berashei Chodashim Becholosh El Moed Korim Arba. Em Rosh Chodesh, em Chol HaMoed, se lê 4 pessoas. Bameneula bar Rav Mirava. Pergunta Ula Barav para Rava. Parashat Rosh Chodesh, Keitzad Korimota. Como a gente faz com a Parashat de Rosh Chodesh, certo? Se vocês perceberam, todo Rosh Chodesh, a leitura da Torá tem algo diferente. Que a gente repete um pasuk. O primeiro lê 3 psukim, depois, quando o segundo vai subir, se repete o terceiro pasuk e depois completa.
Então, essa é a Sugiá, essa é a Gemara que fala sobre essa questão. Como se faz com a Parashá de Rosh Chodesh? Por quê? Ketzad Korimota. Está escrito na Parashá, está escrito o seguinte: Tzavet bnei Israel v'amarta lehem et korbani lachmi. Essa é a Parashá de Rosh Chodesh. Gavnei tamnei psukei. Essa Parashá tem 8 psukim. A Parashá de Rosh Chodesh é dividida em 3 partes. Tem 8 psukim que falam que é o começo da Parashá, certo? Vamos abrir aqui, talvez vai ficar um pouquinho melhor. Deixa eu aqui, Pasuk Bet. Aqui, certo? Essa primeira Parashá, Tzavet bnei Israel v'amarta lehem korbani lachmi, essa primeira parte que está falando sobre o Korban Tamid, ela tem 8 psukim. Logo depois, tem 2 psukim sobre o Korban de Shabbat, e depois tem mais 5 psukim sobre o Korban de Rosh Chodesh. Ou seja, a Parashá tem 3 partes. 8 psukim de Korban Tamid, 2 de Shabbat e 5 de Rosh Chodesh. Como a gente divide isso para 4 pessoas, tá bom? Já vamos entender melhor qual o problema. Echinavid, como a gente vai dividir? Então vamos começar com a primeira parte. A primeira parte tem 8 psukim. Como a gente divide ela? Nikrei trei, tlata psukim, pashulei trei, vem mesharim parashá, pachom mishloshá psukim. Se os 2 primeiros, cada um lerem 3 psukim, quanto vai sobrar? Se são 8 psukim na primeira parte, na primeira parashá. Se cada um lê 3, vão sobrar 2. Agora, não pode deixar 2 psukim. Quando se lê uma parashá e você chegou perto do fim, se só sobraram 2 psukim, você não pode parar por ali. Tem que sobrar pelo menos 3 psukim. Por quê? Porque se alguém sair de Kriyat Torah justamente nesse momento, ele vai pensar o seguinte: olha, o próximo que subiu, quantos psukim sobraram ali da parashá? Sobraram mais 2 psukim. Se sobraram só mais 2 psukim, então deve ser que o próximo a subir, que eu estou indo embora agora, mas quem subir na Torá vai ler só 2. E não pode ler só 2, tem que ler pelo menos 3. Então isso vai fazer as pessoas acharem que pode ler 2, mas na verdade tem que ler 3. Então, se está muito próximo do fim, se só sobraram 2 psukim para o fim da parashá, você não pode parar. Então, se a gente dividir os primeiros 8 psukim, que os 2 primeiros a subirem leem 3 e 3, sobraram 2 psukim. Não dá. Nikrei arba. Então, se a gente fizer o quê? O primeiro a subir na Torá vai ler 4. O segundo a subir na Torá também vai ler 4. Completamos a primeira parashá de Korban Tamid. Quanto sobrou? Pashuleu Shivá. Sobraram mais 7 psukim para 2 pessoas. O Beyom HaShabbat estava em 3, o Berashei Chodashim estava em 5. A parashá sobre o Korban de Shabbat são mais 2 psukim, a parte do Korban de Rosh Chodesh são mais 5 psukim. Então, a gente tem mais 7 para serem divididos para mais 2 olim. 2 pessoas a mais têm que subir na Torá, certo? Rosh Chodesh sobem 4. Os primeiros 2 leram a parashá de Tamid, cada um leu 4 psukim, sobraram 7 para 2 pessoas. Echinavid, como a gente vai dividir os 7 psukim para esses 2? Nikrei trei mea vechad me'anach. Talvez o primeiro a subir, desses 2, quer dizer, o terceiro a subir na Torá, ele vai ler os 2 psukim de Uveyom HaShabbat, certo? Os 2 psukim ligados ao Korban de Shabbat, e mais um pasuk sobre o Korban de Rosh Chodesh. Isso daqui não é possível. Por quê? Kaveta Mudalef. Você não pode ler uma parashá, quando você abre uma parashá nova, você tem que ler pelo menos 3 psukim. Por que quando você abre uma parashá nova tem que ler pelo menos 3 psukim? Porque se alguém chegar depois que você começou a leitura, ele vai ver que o próximo, a segunda pessoa a subir, começou a ler do segundo pasuk, ele vai pensar o seguinte: olha, deve ser que quem subiu antes leu somente um pasuk, e tem que ler pelo menos 3. Então, sempre que você começa uma parashá nova, tem que ler pelo menos 3 psukim. Então, como a gente vai fazer? Aquele que leu, a terceira pessoa a subir no Rosh Chodesh, ele vai começar a ler sobre o Korban de Shabbat, que tem 2 psukim. Ler só mais um da próxima parashá, para completar 3, não é possível. Porque o terceiro pasuk, é o começo da parashá dos Korbanot de Rosh Chodesh. Não pode ler só um. Então, que opção a gente teria? Likrei trei mea, a terceira pessoa a subir, ele vai ler 2 psukim da parashá dos Korbanot de Shabbat, vetlata meanach, e vai ler, para completar esses 2 psukim, ele tem que ler também o primeiro da parashá seguinte, dos Korbanot de Rosh Chodesh. Então, ele vai ler mais 3 psukim, porque não pode ler só um, tem que ler no mínimo 3 psukim depois do começo da parashá. Ele vai ter lido no total quanto, então? 2 sobre Shabbat, mais 3 de Rosh Chodesh, 5.
E quanto a gente tinha aqui no total? A gente tinha 7, porque o de Shabbat tem 2 psukim, o de Rosh Chodesh tem 5. A terceira pessoa que ia subir, ele leu os 2 de Shabbat, mais 3 de Rosh Chodesh, sobraram 2. Pacho lei 3. Sobraram 2. Sobrar 2 é um problema, porque não pode sobrar 2. Quando você chega no fim da Parashá, você não pode deixar sobrando 2 psukim, tem que sobrar pelo menos 3. E também a quarta pessoa subir na Torá, o que ele vai ler? Ele vai ler só 2 psukim? Não pode, tem que ler pelo menos 3. Então aqui a gente entrou numa confusão. Como se faz a leitura de Rosh Chodesh? Amarlo, certo? Espero que ninguém se confundiu aí com os números. Tem os 4 a subirem, são 3 parashot, a parashá de Korban Tamid, a parashá de Korban de Shabbat, a parashá de Korban de Rosh Chodesh. A parashá de Korban Tamid tem 8 psukim, a de Shabbat tem 2, a de Rosh Chodesh tem 5. A gente quer dividir esses 15 psukim em 4 pessoas. Como fazer isso? Alahá, a mascaná, todo mundo já sabe, certo? Abre o Sidur, você vai lá vai achar o fim. Mas de qualquer jeito a gente está aqui na pergunta. Amarlo, zolo shamati, keotzeba shamati. Respondeu, já nem lembro quem perguntou para quem. Vamos voltar aqui rapidinho. Quem perguntou? Ula Bará perguntou para Rava. Respondeu Rava, olha, Zolo Shamati. Essa pergunta que você me fez agora, eu nunca ouvi. Kayotseba Shamati. Eu ouvi uma pergunta, eu vi algo parecido, não pergunta. Eu vi um din parecido que dele a gente vai poder puxar para o nosso caso. Detnan, está ensinando a Mishnah o seguinte. Bayom Arishon Bereshit Veihirakia. Quando eu tinha o Beit HaMikdash, a Israel inteira era dividida em 24 grupos. Os Kohanim, os Levim e os Israelim. Kohanim e Levim, eles dividiam o trabalho no Beit HaMikdash, 24 famílias dividiam, iam revezando, e os Israelim, eles também eram divididos em 24 grupos. Cada um desses grupos, ele tinha a função de que uma semana, certo? Eram grupos que cada um trabalhava uma semana. Os Israelim, uma vez por semana, eles tinham que, todo mundo que morava em Eretz Israel, eles iam para o Beit HaKnesset e lá eles ficavam rezando para os korbanot do Beit HaMikdash serem aceitos. Então, toda semana ia mudando, uma família de Kohanim via trabalhar no Beit HaMikdash, uma família de Levim, e um desses 24 grupos de Israelim se juntavam no Beit HaKnesset para rezar para que os korbanot fossem aceitos, e lá eles liam a parashá de Bereshit. Então, está escrito na Mishnah o seguinte, Bayom Arishon, no primeiro dia da semana, se lê Bereshit, e vai Hirakia. Se lê o começo da parashá de Bereshit, a parte do primeiro dia, e vai Hirakia. Vetaneyala, e foi falado sobre isso, Bereshit Beshnaim, a parashá de Bereshit é dividida em 2 olim, 2 pessoas sobem, e Hirakia Be'echad, a parashá de Hirakia, uma pessoa só lê. Ve'avinanba, e a Gemara se pergunta, Bishlema Hirakia Be'echad, trata psuke avo. E Hirakia, a parashá sobre a criação do céu, das águas do céu, as águas de baixo, tem 3 psukim. Então tá ótimo, uma pessoa lê os 3 psukim, perfeito. Ela Bereshit, mas a parashá de Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim v'et haaretz, até Vayhere v'hiboker yom rishon, até o primeiro dia da criação, Beshnaim, como dividem isso em 2? Hamishá psukei avu, são 5 psukim. O primeiro dia da criação são 5 psukim, como você divide ele em 2? Vetania, está escrito na Braita, Koreba Torah, lo yivchot mishloshá psukim. Não pode se ler menos que 3 psukim. Como você vai dividir 5 psukim em 2 pessoas? Exatamente o mesmo problema que a gente tem com relação à leitura de Rosh Chodesh. Você não tem como dividir. Veit Marala, e com relação àquele din, com relação àquele caso, foi falado, Rav Amar Doleg, Shmuel Amar Posek. Rav falou que se repete um pasuk, o primeiro a subir em Bereshit lê o primeiro, o segundo e o terceiro psukim da Torá, e o segundo a subir vai ler o terceiro, o quarto e o quinto. Se repete um pasuk. Shmuel Amar Posek. Shmuel falou, a gente corta um pasuk no meio. Cada um lê 2 psukim e meio, 2 e meio é como se fosse 3. E cada um explica, certo? Rav Amar Doleg, já a gente volta para Rosh Chodesh. Rav Amar Doleg, Rav falou que se repete um pasuk, Maitama, qual o motivo que ele falou para repetir e não cortar? Maitama lo Amar Posek, porque ele não falou para cortar no meio? Kassavar kol psuka de lopaski Moshe, anan lopaski na lei. Olha, Moshe Rabbeinu não dividiu esse pasuk no meio. Moshe Rabbeinu fez a divisão dos psukim. Se ele não dividiu esse no meio, a gente não pode dividir. Então não dá para ler 2 psukim e meio. O Shmuel Amar Paskina lei. Shmuel falou que não, a gente corta o pasuk no meio. Por quê? Ve'amar Rabi Hanania Akera. Certa vez falou Rabi Hanania Akera. Rabi Hanania, ele ensinava Humash.
ele ensinava o Humash para as crianças. Tsar gadol היה אצל רבי חנינא גדול ולא התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן או אילו לתלמד עשויים. Esse Rabi Hanania que era, ele veio uma vez para Rabi Hanina Gadol e ficou pedindo para poder parar psukim no meio, porque precisava ensinar as crianças. E tinham crianças que não conseguiam ler o passuco inteiro. Então, ele queria ensinar metade do passuco e depois metade. Ou seja, foi muito difícil, ele teve que pedir várias vezes para Rabi Hanina Gadol leatir isso. E, no fim, ele permitiu, por quê? Porque não é criar a Torá, são crianças aprendendo, então, tudo bem, ele permitiu que se lesse meio passuco. Então, agora a pergunta para Shmuel, olha, como o Shmuel fala para parar o passuco no meio, um vai ler 2,5 e outro 2,5, a gente vê que Rabi Hanina Gadol foi difícil para ele permitir parar um passuco no meio. E só porque são crianças aprendendo, ele aceitou. Como o Shmuel fala para fazer isso na criada da Torá? Responde Agmará, tamamai, qual motivo? Por que Rabi Hanina Gadol permitiu lá? Mishum de lo efshar, porque não tem outra opção, as crianças não conseguem ler o passuco inteiro. Achanami lo efshar, aqui também não dá. Aqui também não tem o que fazer. Se tem 5 psukim para 2 pessoas, tem que dividir no meio. Então, em todo caso em que a gente ficou sem opções, a gente corta no meio. O Shmuel amar posek, maitama lo amar doleg. Agora, por que Shmuel não falou para repetir? Por que Shmuel prefere cortar o pasuk no meio? Tem a opção de repetir um dos psukim. Resposta, gzerá meshuma nichnasim, meshuma yotzim. Por causa das pessoas que entram e as pessoas que saem. Por quê? Se o primeiro lê 3 psukim, e a nossa intenção é que o segundo vai ler o terceiro, o quarto e o quinto, a gente vai repetir o terceiro passuco, alguém que sair depois da primeira leitura vai achar que o próximo vai ler o quê? Só o quarto e o quinto passuco, vai ler só 2. Ele vai começar a achar que é permitido ler somente 2 psukim. E se alguém entrar no meio, alguém entrar justamente quando o segundo está subindo, e a segunda pessoa subindo a Torá lê o terceiro, o quarto e o quinto passuco, ele vai pensar, olha, deve ser que o de antes leu só o primeiro e o segundo, e não pode ler só 2. Então, o Shmuel falou que é melhor cortar no meio do que repetir. Certo? Tá bom, vamos mais um pouquinho, vamos ver se a gente consegue chegar na Lacha. Meitve, pergunta a Gemara. Parashá shel shisha psukim korim otá beshnaim. Uma parashá que tem 6 psukim, se lê em 2, cada um lê 3 psukim. Veshil hamsha psukim beyachid. Se é uma parashá que tem 5 psukim, só uma pessoa pode ler, certo? Só algo que talvez eu não deixei claro no começo, não sei quem já sabe, quem não sabe. A gente está acostumado a dividir parashot de Bereshit, Noach, Lech Lecha, mas a verdade é que sempre que aparece um Pei ou um Samech na Torá, a Torá está dividindo ela própria em vários pedacinhos. Cada um desses pedacinhos é chamado de uma parashá. Certo? Então, quando aparece aqui parashá na Gemara, a gente não está falando das parashot de Bereshit, que é uma parashá comprida com alguns psukim. A gente está falando de cada um desses pedacinhos da Torá, que muitas vezes são só de 4 ou 5 psukim, 6, 2, depende do assunto. Então, parashá, a palavra parashá significa um assunto. Então, por exemplo, na leitura de Rosh Chodesh, a parte dos korbanot de Shabbat são só 2 psukim. Isso é chamado de uma parashá. É um assunto sobre os korbanot de Shabbat. Então, fala Braita o seguinte: parashá shel shisha psukim. Quando você tem uma parashá, um assunto de 6 psukim, korim otá beshnaim. Se divide em 2. Você pode ler, cada um pode ler 3. Veshil hamsha psukim beyachid. Agora, se tem 5 psukim, tem que ser só uma pessoa que pode ler. Não tem como dividir em 2. Kararishon shlosha. Se o primeiro a subir na Torá leu só 3 psukim e parou, e agora o próximo a subir tem que continuar essa parashá, só que a parashá só tem 5. O que ele faz? A priori, de acordo com o Rav Shmuel, ele teria que cortar no meio. De acordo com o Rav, ele deveria ler de novo o terceiro passuco e completar com o quarto ou quinto. Mas o que está escrito na Braita? Asheni koreshnaim parashá zo, ve'echad parashá acheret. O segundo a subir, ele vai completar essa parashá, que são 5 psukim. O primeiro lê 3, ele vai ler 2, e mais um da próxima parashá. Ve'yesh omrim shloshá. E tem quem diga que ele não vai ler só mais um da próxima parashá, ele vai ler mais 2. Então, no total, ele vai ler 5. Por quê? Porque, como a gente falou, já que ele começou mais uma parashá nova, ele mudou o assunto, tem que ler pelo menos 3 psukim. Mas a gente vê que aqui, no caso em que alguém leu só 3 psukim e sobraram 2, em vez da próxima pessoa subir, repetir o terceiro passuque e ler mais 2, está escrito que ele lê 2 psukim para completar, que era a parashá, e lê a próxima parashá, lê mais psukim da continuação. Veimita, e se realmente o que essa Braita falou está certo, leman damar doleg, nidlog, o leman damar posek, nivsok.
Para Rav, que falou que se repete um pasuk, então deveria repetir o terceiro. E de acordo com o Shmuel, que falou que se para no meio, o primeiro deveria poder ler 2 psukim e meio, e o segundo 2 psukim e meio. Porque está escrito que na Braita, que se são 5 psukim, tem que ler uma pessoa só. Lê 2,5, 2,5. Por que a gente não faz isso? Responde a Gemara, Shaneatam de Efshar. Fala a Gemara, não, lá você está se tratando numa situação em que você pode continuar para a próxima paraxá, para o próximo assunto. É tipo, por exemplo, a gente lê paraxá agora, paraxá Beshalach. Você lê de vários e vários assuntos, é uma paraxá super comprida. Então, você pode continuar lendo para o próximo assunto. Mas, em Rosh Chodesh, por exemplo, ou Israelim durante o ano, quando eles liam a paraxá de Bereshit, eles não podem seguir em frente para os próximos prakim. Eles têm um limite até onde eles podem ler. Quando eles têm um limite até onde eles podem ler, a gente fica sem opção. Então, aí precisa realmente cortar o passuco no meio ou repetir. Você não pode seguir para as próximas parashot, porque você tem que ficar no seu assunto, no assunto que tem que ser lido. Então, lá não é pergunta. Isso que está escrito lá, para continuar lendo da próxima paraxá, é um caso em que não tem problema ler a próxima paraxá. A gente está perguntando em um caso em que você não pode continuar para outro assunto, o que você faz? Então, Shaneatam dev shabeach, lá dá para fazer isso, você faz isso. Amar Rabbi Tanchon, Rabbi Shimon Levi, alachá que yesh omrim. Alachá é como yesh omrim, certo? Alachá é com a opinião que falou que quando você vai ler uma paraxá nova, você tem que completar 3 psukim pelo menos. Você não pode ler só um pasuk da próxima paraxá. Certo? A gente vai parar por aqui, porque aqui a gente vai começar um assunto um pouquinho mais comprido. Ainda tem a ver com o que a gente viu hoje, mas já que vai continuar um pouquinho mais longe, a gente vai parar por aqui. Só voltando com relação a Rosh Chodesh, alachá é como Rav, que a gente repete um dos psukim. Então, o primeiro a subir natural é 3 psukim, o segundo a subir repete o terceiro pasuk e lê mais 2 para completar 3 psukim, certo? Aí o quarto e o outro o terceiro e o próximo já segue em frente. Mas com isso a gente resolve o problema de Rosh Chodesh, tá bom? Baruch. Baruch. Shabbat Shalom.